eu sou Mariana Oliveira e está começando mais uma edição do Cidadania e Serviço Público. Atenção ao prazo de desconto no IPVA. Algumas placas já estão liberadas para o pagamento. TJSP abre concurso para escrevente técnico judiciário. E entidades representativas organizam estratégias de mobilização em São Paulo. Isso e muito mais você assiste a partir de agora. Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um bate-papo no programa Cidadania e Serviço Público. E hoje a conversa é com a Sirlene Maciel, que é professora e também membro do CSP com Lutas. Tudo bem, Sirlene? Tudo bom. Então começa explicando pra gente o que é CSP com Lutas. Então, a CSP com Lutas é uma central sindical e popular que já tem aqui no país 10 anos e é uma experiência diferente do ponto de vista sindical, porque além de ser uma central que engloba sindicatos e oposições sindicais, ela também tem movimentos filiados, movimentos populares, movimentos sociais e movimentos de juventude. Então, assim, se a gente comparar com outras centrais, a CSP com Lutas tem esse diferencial. E é uma central que está engajada na luta contra, todos os governos que querem retirar direitos dos trabalhadores e desde o seu surgimento tem se colocado na dianteira dos processos de luta no país. Embora seja central sindical e popular, ela, às vezes a gente confunde também com partido. Não tem nada a ver com partido político ou tem? Não, não tem nada a ver, porque é uma central, nós temos autonomia em relação aos partidos políticos e o movimento, nós somos entidades filiadas. Então, por exemplo, eu sou professora da rede Centro Paula Souza, da Escola Técnica, e nós temos um sindicato e uma oposição filiada à nossa central. Então, nós temos, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Sintrajude, o Sindicato do Judiciário Federal é filiado à CSP com Lutas, Sinsprev São Paulo. Então, são entidades de trabalhadoras e trabalhadores que fazem parte da nossa central. Agora, os partidos políticos é outra coisa, Obviamente, as pessoas, elas podem ser filiadas a partidos, Isso é um direito democrático no país. Mas a central é uma central sindical e popular. Que não carrega um partido único dentro dela. Não, pelo contrário. Pelo contrário, bem ampla. Ela é ampla e diversa, isso. Então, uma questão que eu acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês, vi na reportagem outro dia que hoje o Brasil está com mais de 13 milhões, se eu não me engano, de pessoas que estão na miséria absoluta. Uhum. Como é que vocês estão vendo essa questão entre a classe trabalhadora, a pobreza, ou seja, a diversidade que existe no Brasil hoje? Olha, realmente a gente vive num país, que apesar de ser um país que tem um país enorme, com peso continental, a gente vê que não tem divisão igualitária da riqueza, pelo contrário, o que a gente vive são poucas famílias que detêm a maior parte da renda e por isso a gente tem um país que falta uma série de coisas, desde a moradia. Então, por isso que a gente tem vários movimentos lutando pelo direito à moradia, a questão da saúde pública é extremamente sucateada e, inclusive, se a gente pegar a questão educacional no país também, a intenção dos governos de privatizar a educação, isso vai afetar diretamente a população carente. Porque é essa população que sofre mais, que não tem acesso ao serviço público, que não tem acesso à moradia, e infelizmente o nosso país ele não conseguiu resolver esse problema, desde do descobrimento, nós podemos dizer assim, porque desde que os portugueses chegaram aqui, que os europeus chegaram aqui, o Brasil ele segue sendo um país com problema de divisão da riqueza. Essa riqueza ela nunca foi igualmente dividida em nenhum lugar do mundo, obviamente, mas no Brasil a gente tem uma desigualdade muito maior, E cheio de golpes.
Ah, sim, o golpe, esse último golpe, a gente está diante hoje de um governo ilegítimo, um governo que não foi eleito, e um governo que é um governo de unidade da burguesia, de todos os ricos, dos poderosos, dos banqueiros, e que querem aumentar ainda mais essa desigualdade. Na verdade, na contramão do que deveria ser a política pública, né, da sociedade, de valorização das pessoas, dos trabalhadores, daquele que sua a camisa realmente. Isso não, infelizmente, no nosso país não existe. A gente vê aí terceirização sendo aprovada, nós vimos a reforma trabalhista, que vai significar, na verdade, jogar boa parte dos trabalhadores na miséria. Se a gente já tem uma desigualdade, isso vai aumentar. Tem alguns dados, por exemplo, que foram publicados na Folha de São Paulo, que a expectativa de vida dos trabalhadores no Brasil é de 71 anos. Aí nós podemos até pensar, nossa, é uma expectativa boa de vida, mas quando você olha a localização, então, por exemplo, se a gente pegar o Nordeste, é um lugar que a expectativa de vida desce muito, não é a mesma. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, cidade de Tiradentes, Guaianazes, nós vamos ver o quê? Uma expectativa de vida de 55 anos. Então, essa desigualdade também tem a ver com a expectativa de vida das pessoas. E os governos, eles, especialmente o governo Temer, que é um governo que não foi eleito, é um governo ilegítimo, ele tenta aumentar esse ataque aos trabalhadores, né? Essa diferença que existe. Ontem ainda na televisão, o Temer estava dizendo exatamente o contrário, né? Que ele está fazendo uma reforma da Previdência para exatamente resolver a questão daqueles que ganham menos, daqueles que vivem na pobreza, contra aqueles que têm altos salários. O que você acha dessa verdade do Temer? Olha, Gozi, realmente, assim, não dá para a gente acreditar nas palavras, né, de alguém que é fruto de um golpe, né, nesse país. E quando ele fala isso, né, que os trabalhadores vão ter uma vida melhor após a reforma da Previdência, a gente pode perceber o quanto não é legítimo essa fala. Porque ela é uma fala de quem não sabe a situação que vive os trabalhadores no cotidiano, né? Nunca não espera uma fila de ônibus, não vai ao mercado, né? Não sabe o preço das coisas, não sabe como anda a inflação no país. Realmente não é um trabalhador, né? Ele é de outra classe, uma classe privilegiada. Quando a gente fala da reforma da Previdência, a situação é pior ainda, porque assim, nós já temos no país cerca de 50% de trabalhadores que trabalham sem carteira de trabalho. Esses trabalhadores, eles já têm digamos assim, não têm todos os direitos garantidos aí pela CLT. Quando a gente fala de previdência, a gente está falando de algo que foi construído pelos trabalhadores historicamente, um direito histórico, um direito a que você possa chegar à velhice e possa ser amparado pelo Estado, pelo conjunto dos trabalhadores, porque a previdência pública, ela foi construída pelos próprios trabalhadores e esse fundo de previdência, ele deve servir para quê? Para auxiliar a pessoa no momento que ela mais precisa, que é o momento em que ela precisa de remédio, ela precisa ir ao médico, ela precisa descansar depois de dedicar uma vida inteira ao trabalho, né? E realmente esse direito, a partir da reforma da Previdência, será retirado. E por que ele será retirado? Porque nós vamos ter o aumento gradativo da idade, né? Na última versão que foi apresentada agora para os deputados, para o Congresso Nacional, 65 anos homens, 62 mulheres, né? Então, assim, o governo, inclusive, não leva em consideração a diferença de nós mulheres quando ele faz essa conta, porque as mulheres elas vivem uma tripla jornada de trabalho, né? Então, ou seja, ter que cuidar dos filhos, trabalhar fora, cuidar do lar, tudo isso não é levado em consideração por esse governo quando ele propõe essa reforma da Previdência. Ele propõe um salário mais miserável ainda, porque a gente sabe que várias pessoas aposentadas, elas têm que voltar ao mercado de trabalho
porque o salário do aposentado não acompanha a inflação, né? Quem trabalha, quem é seletista, por exemplo, e ele quer fazer uma média a vida inteira de trabalho para pagar a aposentadoria. Ou seja, nós vamos ter valores extremamente rebaixados da aposentadoria. E, em contrapartida, nós temos, por exemplo, o aumento do preço dos remédios. Então, é jogar toda uma geração, a nossa geração, as gerações futuras, numa situação de extrema pobreza, ou melhor, trabalhar até morrer. Então, essa fala do Temer de ontem é uma grande falácia, porque não condiz com a realidade, não condiz com a realidade da classe trabalhadora e do nível de miserabilidade do nosso país. Silene, um problema seríssimo que nós temos não é só, me parece, de um presidente ilegítimo. E o nosso Congresso? Como é que você vê o nosso Congresso que recebia dinheiro até de empresas e do próprio Temer, para votar projetos de interesse do governo, das financeiras? Olha, eu acho que o Congresso Nacional é uma grande vergonha do nosso país, porque nós vimos agora, com a última tentativa de aprovação da reforma da Previdência, que o que acontece não é a preocupação social, a preocupação com os trabalhadores, aquele projeto que está sendo votado. A preocupação, na verdade, são as grandes jogadas financeiras que rolam nos bastidores, né? Uma política viciada, uma política feita por profissionais da política, que não é o que deveria ser realmente a política, né? Que deveria ser algo para o bem comum, para todos. Isso não acontece no Congresso Nacional, são interesses próprios, interesses pessoais desses políticos de carreira que estão há muitos anos ali, muitos inclusive tem famílias que vão se perpetuando no poder, né? São famílias famosas, conhecidas desde a época da ditadura, e isso cria um grande vício dentro do Congresso Nacional. São poucos aqueles que a gente pode dizer assim que de fato defendem os trabalhadores. Nós vamos continuar conversando sobre essa questão do Congresso. Só vamos fazer um pequeno intervalo agora. A Mariana vai dar um alô para os nossos telespectadores e voltamos já já. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento do IPVA. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a quitação pode ser feita à vista com desconto de 3%, pago agora em janeiro, à vista sem desconto, pagando em fevereiro, ou em 3 parcelas de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa. O calendário já está disponível na internet no site do Governo do Estado para consulta. Voltamos à segunda parte da entrevista com Silene Maciel. Estamos de volta com o Cidadania e Serviço Público, conversando com a Silene Maciel, que é professora e é membro da CSP Nacional. A gente estava falando no finalzinho aí do Congresso. Agora, nós elegemos esse Congresso, né? O povo brasileiro elege esse Congresso. Como fazer, como conscientizar a população, inclusive através do CSP, de que o voto é muito importante e ele tem que ser consciente, eu tenho que saber em quem eu voto e acompanhar o trabalho do eleito. Como? Olha, como eu falei anteriormente, a nossa central, ela não é uma central partidária, né? Então, nós não temos, assim, nós não indicamos voto, né, na nossa central. Agora, eu penso que é preciso que a gente invista, né, numa nova política no nosso país. Não é possível mais continuar com essa política carreirista, com esse estado de coisas no Congresso Nacional. É preciso que nós tenhamos, né, primeiro,
um foco nas lutas, que surjam representantes das lutas nas ruas, para que sejam realmente os nossos representantes no Congresso Nacional. Acho que essa é a primeira coisa. Que a gente tenha as mulheres, as negras, os negros, os movimentos LGBTs, os movimentos populares, do campo, da cidade. Os trabalhadores precisam forjar as suas lideranças nas lutas. E é preciso que a gente faça um processo de renovação desse Congresso, porque de fato não há nenhuma perspectiva com essas pessoas que estão lá. Nós sabemos, por exemplo, que quem determina a eleição no nosso país não são as pessoas também, simplesmente. É também o dinheiro, o financiamento. A questão do dinheiro ela é muito importante nesse debate, porque veja, se você tem um candidato popular, do povo, um professor, um bancário, um metalúrgico, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter dinheiro para fazer a campanha, para ele ser conhecido. Então, infelizmente, a gente está vivendo um círculo vicioso disso, de que sempre você tem o dinheiro, o financiamento desses candidatos que vão dizer qual é a política que ele vai levar. Então é preciso colocar um fim em tudo isso. É preciso que o financiamento seja público e seja igualitário entre todos os candidatos, para que a gente possa realmente romper com esse círculo vicioso que é hoje a eleição dos deputados, porque a gente tem o tempo todo, não só os deputados, mas também os senadores, né? A gente tem o tempo todo a reeleição dos mesmos, que estão há anos lá. Então eu vejo dessa maneira, que além da gente forjar a partir das entidades sindicais, das centrais sindicais, novos lutadores e lutadoras para esse processo político necessário, é preciso também que a gente tenha o financiamento público das campanhas, porque senão não tem como você romper esse círculo vicioso. No trabalho que o CSP com Lutas faz, que traz junto com ele todas as organizações de luta brasileira, aqui no Brasil, não entra uma possibilidade também, aqui a gente não fala em partido X ou Y, nada partidário, mas de conscientizar também, além da formação das lideranças, o voto, né? Como trabalhar esse voto, como a população entender a forma como ela precisa votar. Não, eu compreendo. Eu acho que toda vez que nós, por exemplo, estamos numa luta, nós estamos, por exemplo, lutando aqui no estado de São Paulo contra o Alckmin, né, contra as políticas do Dória, que são políticas também de ataque à classe trabalhadora. Eu acho que nós estamos educando os trabalhadores quando nós movimentamos os trabalhadores. Eu acho que essa é a principal questão. A formação política, as pessoas se sentirem parte da política, isso é fundamental, porque se você não se sente parte da política, você não consegue mudar as coisas. Então, eu acredito que também as categorias, por exemplo, como os professores, têm um papel fundamental nisso, né? Quando a gente está numa sala de aula e pode permitir para os alunos, né, que eles tenham acesso a informações, que eles tenham conhecimento a isso, essas novas gerações, elas precisam ser educadas a partir dessa nova política que nós queremos, né? Uma política que seja desatrelada do sistema financeiro e econômico, porque sem isso a gente não vai conseguir uma mudança para o conjunto da sociedade e nem a conscientização, porque a conscientização não é algo mecânico. Não é só uma fala, ela tem que se dar no cotidiano das lutas, no cotidiano, né, dessa formação política da população. E nós sabemos que trabalha contra nós, né, toda a mídia, a grande mídia trabalha contra isso, né, prefere um processo de alienação social para que os trabalhadores possam seguir votando nos mesmos. Trabalha contra nós também, né, os currículos educacionais, por exemplo, né, como movimentos como Escola Sem Partido e outros movimentos que querem alienar a juventude nas escolas. Então a gente tem muitos aí inimigos nesse processo, né, da conscientização política que precisam ser combatidos, né, e eu vejo que a forma disso, essa consciência, ela se dá nesse processo de luta. Aqui em São Paulo, a luta foi contra o 920, a última luta de todos, né?
Por que razão? Porque ele suspende por 2 anos quaisquer investimentos no estado de São Paulo. E temos aí hospitais fechando, hospitais sem condições de atender, escolas com problemas, você mesmo colocou. Como é que fica agora 2 anos sem investimentos no estado de São Paulo? Não, isso é uma grande tragédia, né? Uma tragédia que nós lutamos, né? Você esteve com a gente lá na Alesp, tentando inclusive sensibilizar aqui os deputados, mas o que nós vimos é que não há uma preocupação realmente com os trabalhadores, porque nós estamos dizendo de um estado que, por exemplo, os professores da rede estadual e os professores das escolas técnicas estão há 4 anos sem reajuste. Então nós já saímos... Eu quero acentuar isso. Suspenso por 2 anos quaisquer investimentos, e os professores, como ela está colocando, e todo o executivo está há 4 anos sem reposição da inflação, não é nem aumento, sem repor a inflação de 4 anos. Sim, então o que nós estamos vendo é isso, que o governo está jogando, né, o governo Alckmin, os trabalhadores, os servidores públicos, de modo geral, né, os servidores do judiciário, os professores da saúde, e também os trabalhadores, a população que vai sofrer a precarização do atendimento. Porque vejam, também o governo não abre concurso, não há concurso público, não há reposição de servidores nas unidades, né? Então o que a gente vê é, primeiro, a sobrecarga de trabalho, um salário menor, né, porque não tem o aumento da inflação, apesar deles falarem, né, que a inflação agora está em cerca de 5%, nós sabemos que não é isso, que qualquer dona de casa, qualquer pessoa que vai ao supermercado sabe que o preço do feijão aumentou muito mais do que 5%, né, as mensalidades escolares, enfim, tudo que você precisa para viver minimamente aumentou. E o salário, ele sofre com o problema, né, da recomposição e também a falta de reajuste. Então, são questões que vão concretamente no próximo ano e nos próximos 2 anos vão ser um grande problema para a população. A população vai sofrer isso, né, na precarização do atendimento. A gente sabe que o SUS, por exemplo, em relação à saúde, tem um atendimento precário, não por conta dos servidores, mas por conta da falta de investimento do governo, e agora a gente está, na verdade, fadado a ter 2 anos pior ainda, pior do que antes. O governo Alckmin, na verdade, com o PL 920, repete o que o governo Temer fez com a PEC 55, congelando os investimentos, os salários, as evoluções funcionais, né? Então, realmente, o ano não é um ano 2018 para nós, não começa bem. Ele começa sendo um ano de muita resistência necessária do conjunto dos servidores públicos, do conjunto da população e dos trabalhadores de modo geral. No nosso último minuto, como é que você vê essa união das centrais nas lutas, tanto no que está acontecendo em Brasília como aqui em São Paulo? É fundamental. É fundamental. Nós vimos, por exemplo, que a luta toda de 2017 contra a reforma da Previdência, ela só foi possível a gente conseguir adiar, e vamos continuar resistindo, porque teve unidade das centrais. O 28 de abril foi a maior greve que o Brasil já teve. E essa greve só foi possível pela unidade das centrais. Ela é fundamental nesse momento que a gente vive, que as centrais se unifiquem. Porque no dia 30, quando algumas centrais saíram fora da luta, né, tentando negociar o imposto sindical, o que nós vimos foi um enfraquecimento. Né? Nós vimos que, por exemplo, algumas centrais tentaram negociar lá o imposto sindical. Não conseguiram, porque o Temer não está disposto a abrir mão de nada. Então, por isso, a gente precisa aprender com isso, aprender com essa luta. E o que a gente tem que aprender com essa luta é que não pode ter vacilo das centrais para derrotar no 19 de fevereiro a reforma da Previdência, que é a data que o Rodrigo Maia disse que eles vão voltar a discutir e a votar a reforma da Previdência. Então, 19 de fevereiro, a gente não pode ter nenhum vacilo de nenhuma central, né, em relação a esse governo, em relação ao Congresso, em relação a qualquer tipo de negociação. Porque é preciso a unidade dos trabalhadores, e para que os trabalhadores se sintam firmes
e fortes para lutar contra o Temer, para lutar contra a reforma, vai ter que ter a unidade. Para a gente colocar para fora esse governo, fora Temer, e para que a gente possa derrotar, de fato, a reforma da Previdência e revogar a reforma trabalhista e a terceirização que já foi também aprovada. Conversamos no nosso programa de hoje com Sirlene Maciel, que é professora de uma escola técnica e também membro da Executiva Nacional da CSP Conlutas. Muito obrigada. Valeu. Fique agora com a Mariana e o nosso noticiário. O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu concurso com 235 vagas para escrevente técnico judiciário. É exigido nível médio de escolaridade e o salário inicial é de R$ 4.706,53, com direito a auxílios alimentação, saúde e transporte, totalizando mais de R$ 6.000 de vencimentos. As inscrições para o concurso devem ser feitas até o dia 14 de fevereiro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 68. A prova objetiva será aplicada no dia 25 de março, agora de 2018, e também haverá prova prática em computador. No começo da última semana, aconteceu a primeira reunião de entidades representativas de servidores públicos na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. O encontro serviu para discutir reajuste dos servidores públicos anunciado pelo Geraldo Alckmin ainda esse ano, e os desdobramentos da reforma da Previdência, prevista para ser votada ainda em fevereiro. Também foi colocada em discussão a campanha salarial de 2018 dos servidores do Judiciário. O José Gozzi informou que a FESPESP já protocolou o pedido de uma reunião com a presidência do TJ e as entidades. Terminou o Cidadania e Serviço Público de hoje. Essa e outras notícias você encontra na página do Facebook da Federação. Este programa é exibido na TV aberta nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Assista também online pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu agradeço a sua companhia até aqui, uma boa semana e até domingo que vem.